Fala, colecionadores! Vocês estão aqui no canal João Vitor Paixão TV, canal de miniaturas e colecionáveis e também de informações. Bom, vocês estão no canal João Vitor Paixão TV e também conectados com esse vídeo na playlist podcast, tá? Bom, a gente vai comentar hoje sobre um assunto aí que entrou à tona essa semana, né? Sobre a Funko Pop, a empresa de colecionáveis, tá? Eu até coloquei aqui de fundo a minha coleção, né? No estúdio onde eu estou, não tem como eu ficar de costas para minha coleção, então eu coloquei como plano de fundo aqui a imagem de alguns pops que eu tenho aqui na coleção. E assim, foi uma informação, uma notícia aí que impactou muito, pelo menos as pessoas que colecionam ou curtem Pop Funkos, né? Porque a empresa Pop Funko ela surgiu em 1998, para vocês terem uma ideia. E hoje ela declarou ali que só vai ficar aí no mercado até 2026, porque possivelmente ela pode declarar falência, tá? Eu tô aqui no computador com vários portais aqui abertos, tá? E eu vou ler aqui do portal Terra Brasil, tá? Terra Brasil Notícias. Então vamos lá, eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Funko Pop realmente pode ir à falência? Entenda o relatório explosivo que sumiu da internet. Por que sumiu da internet? Parece que a Funko deixou um relatório ali com gráficos e números mostrando as altas, as quedas. E de repente, de uma hora para outra, quando os portais de notícias, tanto americanos quanto brasileiros, começaram a divulgar, eles excluíram. Mas verdade seja dita, estava ali, estava explícito, estava na cara de todo mundo para todo mundo ver. Então bora ler aqui no portal. Um relatório bombástico que circulou brevemente antes de ser removido da sua fonte original acendeu um alerta vermelho entre os colecionadores de Funko. A empresa por trás dos oniponentes bonecos Pop estaria à beira da falência. O artigo detalhava uma dívida crescente e perdas massivas. Eu vou dar um adentro aqui, eu vou ler a notícia e eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Nesse relatório realmente estava mostrando dívidas. A empresa Funko está com dívidas, eu posso dizer que bilionárias, tá? Bilionárias. E estaria sim à beira da falência, porque além das dívidas, a queda pela procura de Funko Pops caiu muito. E no final de eu ler essa notícia, eu vou argumentar com vocês por que eu acho que houve uma queda dos Pop Funkos, tá? Então vamos continuar. O artigo detalhava, né, uma dívida crescente massiva, levando à pergunta que nenhum fã quer fazer. O fenômeno da cultura pop está com os dias contados? Me diga você, o que você acha? Está com os dias contados ou não? O artigo ainda continua. A remoção do artigo original pode levantar suspeitas sobre a veracidade, ou no mínimo sobre a interpretação das informações. O texto cita números astronômicos, como a dívida de 14,2 trilhões. Meu Deus do céu. A última vez que eu tinha lido um artigo era bilhões, agora a gente está falando de trilhões. Vai sair fundo aqui de música de vizinho e de moto e carro passando na rua, tá, gente? Tá um calor aqui, eu tô com a janela aberta do estúdio. No entanto, o artigo aponta para um documento real e preocupante. O último relatório trimestral da própria Funko, que expressa dúvida substancial sobre a capacidade da empresa continuar operando nos próximos 12 meses. A gente está chegando agora em dezembro. Quando se fala de 12 meses, é 2026. Então, realmente, o artigo publicado, né, mostrava documentos reais e preocupantes e mostrava que a empresa só conseguiria se sustentar, veja bem, até 2026. É isso mesmo. Então a gente só tem até 2026 se tudo continuar assim, se o artigo que foi publicado depois excluído estiver correto. A empresa Funko ela está passando por dificuldades, dívidas de 14,2 trilhões. E a notícia continua.
O alerta real por trás dos números confusos, embora os trilhões citados no artigo que desapareceu sejam quase certamente um erro de cálculo, os números reais extraídos do relatório do terceiro trimestre de 2025 já são sombrios o suficiente. O documento revela que a empresa, que já foi um empreendimento de bilhões de dólares, enfrenta uma dívida do total aproximadamente de 141 milhões. A gente está falando agora de um relatório oficial. Toda empresa ela tem um relatório ali disponível para a população sobre os índices, sobre o desenvolvimento, sobre os números, e o relatório oficial mostra que ela está com dívidas, né, de 241 milhões. Uma empresa de bilhões com dívidas de milhões. Vocês entenderam ali? É como se fosse assim, ela é uma empresa de bilhões e está com dívidas de milhões, ou seja, ela está só com um terço ali de reaproveitamento, né? Além da dívida, a empresa registrou uma perda líquida. A empresa registrou, isso aí já não é fofoca. A empresa registrou uma dívida líquida de 61,8 milhões nos últimos 9 meses. As vendas também estão em queda livre. No último trimestre, as vendas caíram 14% em relação ao ano anterior, com uma queda ainda mais acentuada de 20% nos mercados americanos. Ó, não é fácil, tá? Não é fácil. A Funko Pop, ela está no mercado desde 1998. Lembrando que a Funko Pop ela já faliu, tá? Essa não seria a primeira vez que a empresa iria falir. Ela já faliu há muitos anos atrás. Uma outra empresa comprou ela. E quando essa outra empresa comprou ela, começou a investir ela e ela começou a ser conhecida pelo mercado. Até os meados, eu lembro muito bem disso, tá? Desculpa aí, colecionadores de Funko Pop, se vocês discordarem, mas eu lembro muito bem disso. Eu comecei a colecionar... Comecei não, oficialmente eu me declarei colecionador em 2014. E de lá em diante eu comecei a colecionar, eu comecei a pesquisar, porque em 2014... o colecionismo ainda não era uma tendência. Então as pessoas que colecionavam elas eram escondidas e reprimidas. As pessoas tinham vergonha de dizer eu coleciono, porque todo mundo intitulava a coleção como coisa de criança, né? Até hoje, né? Há várias piadas com os colecionadores. Mas enfim, eu comecei a colecionar em 2014 oficialmente, e o Funko Pop, eu lembro muito bem que ele começou ali a ser notado, as pessoas começaram a falar de Funko lá para os meados de 2018. 2019, se eu não me engano, a gente começou a ver os primeiros Funkos no Brasil, mas eram Funkos paralelos. Você encontrava em banquinhas ali, em feirinha, os Funkos paralelos, porque o mercado estava crescendo lá fora e a gente só tinha o conhecimento desses produtos. E ali para os meados de 2021, 22, 23, começou a ter nos sites de compra o Mercado Livre, alguns pops que eram vendidos a preço de um rim, né? Enfim, depois o mercado começou a se popularizar. A Funko ela já faliu, ela faliu uma vez e pode ser que ela chegue a falir de novo, né? Como a gente está vendo aqui. Mas o que impulsiona? A gente tem que olhar a Funko Pop como um todo, né? Quando a gente for falar de Funko, a gente tem que falar do mercado global, né? Eu sei que a gente aqui do Brasil fala, poxa, mas a gente coleciona tanto Funko, por que ela vai falir? A gente tem que esquecer a gente. O público mais importante é o público americano. Ela é uma empresa americana, então o público americano tem de ser um público forte, um cargo-chefe. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem os nossos Funko Pops brasileiros, que são a Fandom Box, da marca Líder Brinquedos, né? A gente tem os nossos Pops brasileiros. Ou seja, a empresa líder, ela se sustenta de nós, colecionadores brasileiros, desde o Fandom Box até os caminhões, as carretas. Por isso que eu falo que vocês têm que olhar a Funko como mercado americano. Não depende de mim, brasileiro, comprar Funko. A empresa ela não vai sobreviver só dos brasileiros. Ela tem o cargo-chefe, que são os americanos. Os americanos são em primeiro lugar nesse quesito, porque ela é uma empresa americana, né? Ela é uma empresa estadunidense. Então, o público forte, o cargo
Na verdade, ela é europeia, né? Mas o cargo-chefe são os americanos. Por que possivelmente as vendas caíram? Eu posso te dizer. O mercado ele é competitivo e a Funko Pop ela tem tudo. Tanto é que o slogan da empresa é todo mundo coleciona alguma coisa. E realmente, com a Funko Pop a gente não pode deixar de colecionar nada. Porque quem é fã de animes, a Pop Funko tem todos os animes que você imaginar. Quem coleciona filmes de terror, a Pop Funko tem filmes de terror. Quem coleciona quem gosta de filmes Disney, a Funko Pop tem filmes Disney. Então assim, para todo lado que você olha, tem um Pop Funko que representa alguma coisa que alguém goste. Então assim, todo mundo sempre vai ter alguma coisa. Não é algo superficial ou não é algo assim um pouco difícil, né? Então assim, a Pop Funko tem de tudo e ela acaba acolhendo a todos. Esse é um ponto positivo? É, mas também é um ponto negativo se a gente for parar para pensar. Porque se é uma empresa que tem de tudo a todo momento, lança coisas novas do que eu quero, eu não preciso me importar de ficar comprando, porque eu sei que ela acabou de lançar uma coleção dos Simpsons, mas quantas outras coleções dos Simpsons ela não lançou? Eu não terei condições de comprar esses colecionáveis agora, mas eu vou ficar tranquilo porque daqui a 2, 3, 4 anos eu vou poder comprar porque ela vai lançar uma outra coisa. Então ela não está estimulando, ela parou de estimular as pessoas a quererem colecionar os pops. Porque a toda esquina que eu virar, vai ter um pop novo, vai ter um lançamento novo, vai ter um colecionável novo. Segundo aspecto, que eu acho que também pode ter sido crucial pela perca das vendas. Antigamente a Funko ela era precisa. Então, ela lançava uma coleção, eu vou usar os Simpsons, tá? Ela lançava uma coleção dos Simpsons. Na caixinha do colecionável mostrava que você precisava de 5 personagens para completar o set. Hoje se tornou um absurdo. Pesquisa aí quantos bonecos dos Simpsons a Funko tem. Como é que eu vou conseguir comprar tudo isso? Será que meu público final tem condições financeiras? Será que meu público final tem interesse de realmente colecionar todos aqueles modelos? Embora que eu lance sempre um Homer numa posição ou segurando algo diferente, vai ser mais um Homer. É um Homer. Será que meu público final vai querer ter 200 Homers na casa dele porque a diferença é porque ele está segurando alguma coisa ou com uma posição diferente? É um ponto. É um ponto a ser pensado. Segundo ponto. Antes era Funko Pop, depois lançou os Beat Pops, depois lançou os Funko Chaveiros, depois lançou os Funko NFT. Então assim, é aquilo que eu tô te falando. É como você olhar para uma esquina e ter diversas coisas do mesmo. É sempre o mesmo, o mesmo, o mesmo. Será que meu público final que consome vai querer isso, né? Então, quando a gente fala de empreendimento, quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de empresa de colecionáveis, tem que ver isso. A competitividade, né? E também ali a forma cujo qual a empresa está gerando ali os seus produtos. Sempre está lançando a mesma coisa, só que com uma roupa ou com um sapato diferente, não dá. As pessoas se cansam. E a gente vê isso, né? É diferente quando a gente fala da Mattel. A Mattel tem ali o Hot Wheels. O Hot Wheels sempre lança a mesma coisa. Mas todo mundo quer. Por que será? O que está por trás disso, né? Outra coisa também, muito importante, é os valores. O preço dos Funko Pops vendido nos Estados Unidos, nas prateleiras dos Estados Unidos, quando chega ao Brasil, chega num preço completamente diferente. Porque a gente tem a taxa de importação, exportação e um monte de outra coisa que o nosso país coloca em cima. Chega no nosso país, os revendedores compram e, claro, se você compra e vai revender, você tem que ter um lucro sobre aquilo. Afinal, você comprou por um preço X e você não quer perder vendendo pelo mesmo valor. Então você tem que colocar um preço em cima. Na conta final sai muito caro. Sai muito caro mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Está chegando os Pops Funkos do filme Coraline. A gente já tem aqui no Brasil alguns Pops. E eu faço a pergunta para vocês. Tem um Funko Pop da Coraline que ela tá andando ali. Quando ela atravessa a portinha que passa pelaquele labirinto, esse Pop Funko está sendo vendido aqui no Brasil por R$ 500. E eu não estou brincando, é R$ 500. É justo eu pagar R$ 500 num Pop Funko? Não, não é. Por mais que as pessoas sejam fãs, elas não vão pagar mais R$ 500 por isso.
Outro exemplo que eu dou para vocês são os Pops Funkos do Shrek, quando chegou aqui no Brasil. Muitos estavam vendendo os Pops Funkos, cada um por um preço diferente. Então o Gato de Botas, o Biscoito e o Burro eram vendidos por um valor X. Os personagens principais, que eram o Shrek e a Fiona, eram vendidos por um valor Y. Hoje, quem vendeu mais barato, que eu lembro que o Shrek e a Fiona você encontrava o mais barato, que era 200 e alguma coisinha, hoje você encontra eles por 300, 400. E assim, e quem vende por esse valor vai deixar embargado, certo? Um outro ponto, a que ponto, que nem estava aqui no blog, a que ponto essa notícia é verdadeira? Será que não foi um jogo de marketing da Funko? Será que não foi um jogo, uma jogada para poder conquistar novamente o mercado? Porque assim, pode ser um fato, a empresa pode estar passando por uma crise financeira. E se ela solta uma nota dizendo que provavelmente em 2026, em dezembro de 2026, ela vai fechar as portas, isso alavanca outro mercado, que é o mercado do quê? Dos investidores. Muitos produtos da Funko que estavam lá embaixo, que ninguém queria, hoje vão subir o preço lá no alto. Porque se a empresa for fechar as portas, logo temos em vista que muitos dos produtos vão valorizar e vão se tornar produtos raros. Um bom exemplo são os Hot Wheels Caça-Fantasmas, o Hot Wheels dos Simpsons, que não são fabricados mais. Eles são preços astronômicos. Eles estão nas casas dos valores muito altos. A mesma coisa que os Pop Funkos, né? Se eu solto uma nota dessa, que a empresa vai fechar as pernas, vai quebrar de vez, teoricamente tudo que eu tenho aqui na minha coleção vai triplicar o valor daqui a alguns anos. Principalmente os Pops que eu tenho aqui do Michael. Então, é tudo uma jogada de marketing, gente. A que ponto é verdade? E se é verdade, será que isso não foi uma jogada de marketing para te fazer querer entrar nesse negócio? Para te fazer querer comprar de verdade? Porque uma coisa que eu te falo, se a Funko Pop ela declara falência hoje, eu só dou mais 2 anos para uma outra empresa comprar ela e começar tudo de novo. Foi assim que aconteceu. Ela está desde 1998. Só que ela veio se tornar cargo-chefe ainda esses dias, vamos dizer assim. Por quê? Ela faliu, outra empresa comprou, assumiu o mesmo nome e assumiu o papel ali de fazer colecionáveis incríveis que lembravam e remetiam à empresa quando começou. E aconteceu. É isso. É a mesma coisa se a Mattel declarar falência hoje. A Mattel cuida de Hot Wheels, cuida de Matchbox, cuida de Fisher-Price, cuida de Barbie. Você acha mesmo que se a Mattel não declarasse falência hoje, várias empresas não iriam correr atrás para comprar a Mattel? Lógico que sim. Será que a empresa que comprar vai deixar o mesmo legado? Aí é algo totalmente diferente, tá? Mas um fato verídico é que, apesar da notícia ter sido tirada do ar, coincidentemente, a gente tem dívida sim aqui na casa dos bilhões, tá? Bilhões e milhões. Ela está assim com déficit de 14% de perca e 20% do mercado americano também. Ela não está conseguindo vender tudo. Teve aí também um boato polêmico. Quem aí já viu essa notícia aí? Quem já escutou isso daí? Que a Pop Funko tinha fabricado muitos Pops, embargaram nos mercados americanos e em vez dela baratinar o preço, ela resolveu recolher tudo e jogar tudo fora. Isso não foi mentira, isso foi verdade mesmo. Ela resolveu jogar tudo fora. Ah, não tá vendendo? Eu também não vou baixar o preço não. Jogou fora. Isso foi um fato que revoltou muitas pessoas. E foi depois desse fato que as vendas dos Pops começaram a cair. Porque as pessoas pegaram e falaram, ué, a gente compra os produtos da empresa, mas a empresa ela não tem a capacidade de baratinar para a gente, por que eu vou continuar comprando? E é um fato verídico, mas assim, quem vende faz seu preço, quem vende decide o que quer fazer como empresa. Então, são várias circunstâncias, né, gente? Mas o fato que a empresa ela está ruim das pernas, que as vendas caíram bastante e que possivelmente a gente vai ter em dezembro de 2026 vendo a Funko declarar falência. E é uma coisa aí muito triste, né? Mas o que você acha disso? Está em todos os portais, está em todos os blogs, todos os colecionadores como eu estão fazendo os vídeos falando sobre esse assunto. Será que é mentira? Para tanta gente estar falando a mesma coisa? Deixa aí
a minha mensagem e o meu recado.